O consumo de álcool faz parte do dia a dia da grande parte da população brasileira, tanto que tem gente que normaliza o hábito, como você viu aí, de beber e dirigir. Mas o consumo de álcool é um problema sério que pode inclusive causar dependência e o consumo exagerado da bebida também pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais ou ainda agravá-los. Vamos falar mais sobre esse assunto no quadro que eu faço, doutor. O médico psiquiatra Vicente Gomes está aqui para explicar para a gente o que é que pode acontecer, doutor, com esse consumo, seja ele moderado ou não. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Na realidade, não existe um consumo de álcool isento de riscos, tá? Então, o problema é o quê? É esse exagero, esse uso frequente e para aquelas pessoas que já têm uma certa predisposição a ter problema com dependência de álcool, tá? Então, vai ter pessoa que vai desenvolver essa relação problemática com o álcool, que aí, né, pode provocar o quê? Sérios danos cerebrais se isso ficar, esse uso contínuo, esse uso a longo prazo, né? Tem uma íntima relação com quadros psiquiátricos, transtorno de ansiedade, depressão. Felipe, em mais de 15 anos de prática clínica, eu nunca vi um caso de dependência de álcool sem estar associado a um quadro psiquiátrico. Geralmente tem alguma comorbidade, tem relação com alguma outra coisa, tá? Ou seja, geralmente a pessoa, ela iniciou aquele quadro psiquiátrico, uma depressão, uma bipolaridade, algum transtorno de ansiedade, tenta consumir o álcool para dar uma relaxada, para tentar ali melhorar um pouquinho, né? Amenizar aquela situação, quando na realidade, além de não resolver aquela situação, vai piorar e vai levar a esse quadro que pode ser a dependência de álcool. Doutor Vicente, eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre aquela pessoa que tem sua vida destruída, inclusive familiar, financeira, que para completamente no tempo por causa da dependência, porque não consegue mesmo realizar suas ações do dia a dia, e aquela pessoa que segue com as suas obrigações, mas que não consegue deixar de beber, por exemplo, todo fim de semana. Isso, existem padrões de uso de álcool, tá? Que pode chegar a esse extremo da dependência. Em alguns casos existe o que? Esse uso nocivo, que é aquele bebê disfuncional, aquele bebê que a pessoa realmente não consegue parar ali, que ela tem alguns problemas sociais, chega a ter algum tipo de problema no seu dia a dia, tá? Então tem essa problemática relacionada ao uso do álcool. Então é importante o quê? A pessoa observar, né, o que é que está ali presente no seu dia a dia. Está prejudicando alguma coisa? Tem pessoas que realmente o quê? Usa álcool e aí fica completamente com um comportamento comprometido, agressivo, não sabe o que faz, né? Às vezes tem algumas condutas ali que podem até realmente trazer um dano grave, um dano sério ali àquela situação. Então essas pessoas que têm esse problema, não pode, vou beber aqui algo e realmente fica completamente comprometido, às vezes tem até aquela amnésia alcoólica, não lembra de nada do que fez. São pessoas que realmente não devem usar álcool. De forma alguma. De forma alguma. E aquela pessoa que mantém o seu dia a dia, mas não consegue deixar de beber pelo menos uma vez por semana. Essa pessoa ela tem que observar se aquilo vem trazendo algum outro tipo de problema, porque é o seguinte, Felipe, como eu mencionei, não tem consumo de álcool que não gere nenhum tipo de problema. O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então é muito comum até a gente observar nas pessoas que já fazem esse uso de álcool regular no final de semana, na segunda-feira amanhecer um pouco irritado, desanimado. É muito comum quem trabalha em pronto atendimento médico, a pessoa lá com ataque de pânico, crise de pânico, em virtude desse uso do álcool. Então, assim, geralmente essa pessoa, às vezes ali ela não tem aquele problema grave, mas pode sim evoluir com essa alteração comportamental e fazer essa avaliação. E se tiver com essa dificuldade, realmente é procurar uma ajuda profissional. O que é que acontece com uma pessoa que já sofre de depressão ou ansiedade, que são dois problemas mentais, problemas de saúde, que infelizmente se tornaram mais comuns nos últimos anos? O uso do álcool piora essa situação, tá? A pessoa, como eu mencionei, ela tende a usar no sentido de relaxar um pouquinho, de aliviar, só que na realidade é um alívio rápido, é um efeito temporário, falso, que não vai melhorar, pelo contrário, vai deixar a pessoa com mais
aquele quadro de rebaixamento de humor, mais triste, mais desanimada, vai mexer com foco, vai mexer com concentração, vai mexer ali com o padrão do sono. A gente já mencionou várias vezes aqui qual que ele causa esse prejuízo, não causa aquele aprofundamento, não tem aquele sono de qualidade. Então realmente vai impactar. E, além de não resolver, esse quadro vai piorar, porque pode gerar essa dependência de álcool. Nosso tempo até já acabou, mas eu não quero terminar essa entrevista sem pedir orientações para quem precisa de ajuda. Gente, se alguém se vê nessa situação, ou algum familiar que tem realmente essa relação problemática com álcool, que não consegue parar de beber, que está causando prejuízo no seu dia a dia, na família, no seu trabalho, causando prejuízos para terceiros, procurar ajuda profissional. E tem gente que fala, eu vou aqui usar aqui para relaxar. Existem outras formas de relaxar. Se você tem realmente um problema grave com álcool, procure mudar seu estilo de vida, seja com atividade física, seja procurando uma igreja, espiritualidade, muda teu estilo de vida, abandona o álcool, se for o caso, peça uma ajuda profissional. Dr. Vicente Gomes é médico psiquiatra, está sempre às segundas-feiras aqui conosco, inclusive daqui a pouco às 6 da tarde na Clube News FM. Um abraço. Um abraço, até daqui a pouco no Alô Doutor. Valeu, até lá.